Estamos iniciando aqui nos estúdios da Fiscoju, hoje tendo aqui na nossa mesa autoridades nacionais de peso. Iremos falar aqui na área tributária e na área da educação. Você que está assistindo a gente aí, você sinta-se um privilegiado, uma privilegiada. Pode participar com a gente aí, os que estão nos acompanhando no YouTube, pode mandar as suas dúvidas, a Jéssica vai estar aqui acompanhando. E aproveitem esse momento, você que é secretário de educação, prefeito, gestor público ou que trabalha na parte de contabilidade e tributária, hoje nós iremos falar de assuntos aqui importantíssimos. Passando aí já a palavra para o nosso querido advogado, Dr. Rosenberg, para dar a saudação inicial. Meu amigo, sempre um prazer estar aqui com você, né? E você vai fazer as apresentações, que é a pessoa de mais gabarito que está aqui na mesa, e eu gosto muito de sentar com gente que sempre está acima da gente com relação a conhecimento, a know-how, a experiência. Eu gosto de sentar em mesas que as pessoas sejam maiores e estejam em outros patamares acima da gente, porque assim a gente aprende, né? Então eu que agradeço a oportunidade e a honra de estar do lado dessa pessoa que você vai apresentar, que eu não vou falar o nome para não fazer spoiler. Olha aí, hein? Fazendo aí um suspense. O que o nosso querido advogado, Dr. Rosenberg, falou, está nos livros do Napoleão Hill, que ele sempre fala que para você sentar numa mesa, se você senta numa mesa na qual você é o mais inteligente, você está perdendo tempo. Você tem que procurar sentar numa mesa que você seja o menos inteligente para você sair de lá mais esperto, mais inteligente, aprendendo alguma coisa. Eu, no caso, eu sou essa pessoa aqui nessa mesa, eu que vou sair aprendendo mais. E do meu lado esquerdo aqui está uma pessoa que, para eu falar dela, eu sou super suspeito. Ela é nutricionista, foi diretora do FNDE por 15 anos, geriu várias diretorias ali dentro, fez mestrado na área de financiamento público, políticas públicas, não para de estudar, já esteve em Harvard representando aí a BRA Consultoria, formou em Direito recentemente, a gente vai ter uma dobradinha aqui, ela vai fazer várias perguntas para o nosso advogado querido aqui na área do tributário, fez a prova do OAB, passou na prova do OAB antes de terminar, isso pode? Pode. Isso pode, Arnaldo? Pessoa inteligente como ela, é claro que pode. Não né? é? Passou na OAB antes de terminar o Direito, não sei se isso é certo, mas passou. E hoje aí fazendo doutorado? Doutorado em Educação. Doutorado em Educação. E estamos aqui ao meu lado, Isabel Cristina, CEO da BRA Consultoria, orgulho do irmão mais velho que vos fala agora, além de tê-la como colega, patroa, mentora, tenho como a minha irmã. E seja bem-vinda, Isabel, dê aí a sua saudação à nossa equipe e à nossa audiência. Obrigado, o prazer é todo meu de estar aqui, né? Estar aqui com o Dr. Rosenberg, com você, Gilson, com esse grupo, né, da Fiscoju. É um prazer estar aqui, principalmente por ter esse espaço para poder estar contribuindo com a gestão pública, né, contribuindo com gestores, com essa dificuldade que eles têm de estar tirando dúvida. Então, na verdade, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós teremos uma dobradinha, vamos ter aqui um podcast bem dinâmico. O Dr. Rosenberg, ele atua na parte jurídica e administrativa, ajudando empresas e municípios a recuperarem ativos passivos na área tributária, e ele também ajuda na parte da educação, dentro do Fundeb e algumas outras áreas dentro da educação. E como ele tem se aprofundado nessa área, normalmente tem surgido algumas dúvidas, né, doutor? Muitas dúvidas, e ainda bem que a mestre no assunto está aqui do lado, né? E do outro lado nós temos uma pessoa que formou na área tributária e está cheia de dúvidas, doutor, sobre a área tributária. Então a gente vai ter uma metralhadora aí de perguntas e dúvidas, e quem vai ganhar com isso é você que está assistindo a gente aí, seja no YouTube, seja no Instagram ou em qualquer uma outra rede de streaming. Então nós vamos começar deixando para vocês claro os dois papéis, né? A Isabel, ela é hoje uma das maiores autoridades do Brasil em prestação de contas. E o que é prestação de contas, né? O convite que foi enviado aí para as pessoas nos grupos, falando da importância, às vezes o seu município está sem valor, sem recurso para alimentação, e às vezes estão achando que é algum problema de área federal. E, na verdade, o problema pode ser uma prestação de contas, pode ser uma nota fiscal que foi lançada errado, pode ser um problema administrativo,
e que a Isabel, com toda a sua expertise, junto com a BRA Consultoria, quando ela olha no relatório, ela já informa para o secretário de Educação, para o prefeito, que às vezes é uma situação que pode ser resolvido de forma simples, né? E às vezes é uma coisa que precisa de mais trabalho. E do outro lado nós temos o Dr. Rosenberg, que ajuda aí aos municípios a colocarem dinheiro no caixa, né? Qual é o prefeito que não gosta do barulhinho do tim-dim e do secretário de Finanças? E hoje nós teremos então aí esse auxílio para você que está nos assistindo, para colocar dinheiro no caixa, tanto na área da educação quanto na área tributária. E eu quero já pedir aí aos nossos ouvintes, às pessoas que estão nos assistindo, para seguir os nossos canais, seguir as nossas redes. Vai ser colocado aí no primeiro comentário qual é o nosso arroba ali no Instagram. E nós queremos que você curte, comente e compartilhe, tá bom? Vamos começar então passando para o Dr. Rosenberg para fazer a primeira pergunta aí para a nossa convidada especial. Bom, doutora Isabel, né? Doutora advogada, né? Doutora Isabel e mestre na área de prestação de contas e FNDE, né? Na área da educação, a doutora Isabel é uma autoridade reconhecida por onde a gente passa e muitos municípios que nós passamos, e nós não passamos em poucos municípios, mesmo sem a marcha dos prefeitos, mesmo sem alguma convocação especial do governo federal com relação à vinda dos prefeitos a Brasília ou outras localidades onde nós conversamos com prefeitos, instituições, consórcios, enfim, onde nós passamos, o nome da doutora Isabel é conhecido e conhecido de forma muito positiva, porque ela no meu entendimento hoje, a maior autoridade no Brasil com relação à questão da educação. Então, a gente tem muito a aprender com a doutora. É uma honra ter a doutora aqui, né? E eu sei que a doutora vai passar muita informação importante, estratégica e de relevância, principalmente para os gestores públicos. Prefeito, secretário de administração, secretário de educação, secretários de finanças e, inclusive, os senhores procuradores que precisam estar atentos ao que a doutora Isabel vai falar aqui, referente à questão da prestação de contas, principalmente na área da educação, porque as implicações jurídicas e as responsabilidades cíveis, criminais e financeiras são impactantes na vida do gestor público. Então, se você é gestor público, se você é prefeito, você é do primeiro escalão da gestão da prefeitura, presta atenção no que nós vamos conversar hoje, porque o assunto é muito sério. Muito sério. Qual a primeira pergunta? Minha primeira pergunta para a Isabel, eu queria saber um pouquinho aqui da doutora Isabel, o seguinte, a sua trajetória, doutora Isabel, fala um pouquinho de você, para a gente saber um pouquinho da tua história, e depois a gente entra nessa parte técnica, mas eu queria conhecer um pouquinho da tua história, porque a história das pessoas, e principalmente a sua, que é uma pessoa de sucesso e se transformou numa autoridade na questão da educação, é inspiradora para a gente, né? Então, conta um pouquinho aí. Pronto. Até, assim, realmente é um crescimento de vida. Eu comecei no FNDE em 2003, eu fiz estágio no Banco do Brasil e tive essa oportunidade de entrar no FNDE em 2003. E quando eu cheguei lá muito nova, eu nunca tinha visto nenhum processo, não sabia nem o que era um processo, né? Eu nunca tinha trabalhado no serviço público, como funcionava o serviço público. E ali eu entrei na administração do órgão, então era na parte de limpeza, manutenção, só que eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei de estudar, ir atrás. Comecei a minha primeira faculdade, que foi nutrição, e tive a oportunidade de ir para o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E aí, em 2005, né, eu tive essa oportunidade de ir para o PNAE, eu comecei a viajar no Brasil. Então, hoje eu conheço as 26 capitais com o Distrito Federal, fui para a África, Mercosul, então, da ponta mesmo. Então, quando o município vira para mim e fala assim,
Isabel, mas você não tem noção? Tenho. Eu tenho noção de município lá da ponta, de 2.000 habitantes, de 1.000 habitantes, de 1 milhão. Situações, não, mas eu já passei assim, conheço as capitais e conheço uma quantidade significativa do nosso Brasil. Participei como auditora, participava na auditoria, né, ali do programa do PENAI, e participava junto com os outros programas. E isso eu viajava com todo mundo que era da equipe do FNDE, né, junto com a diretoria, e aí ia sempre aprendendo de um programa, de outro programa, tinha aquelas curiosidades, estudando e correndo atrás. Terminei minha faculdade. Quando foi em 2017, eu decidi sair do FNDE e abrir a minha empresa, que chama BRA Consultoria, e estou aí até hoje, já com 23 anos, contribuindo com gestão pública. Então, tirando dúvida, e eu sempre falo, não sou lobista, não vendo facilidade. O meu objetivo realmente é trazer o conhecimento, mostrar a importância, como o senhor falou, a questão da improbidade administrativa, mostrar que realmente eles têm que pensar que o grande problema deles não é hoje, não é agora, é pós-gestão, né? Então, e aí eu passei por outras diretorias, conheci bem, ajudei a construir os módulos do SIC-PC, que são da prestação de contas, ajudei todo o início dessa prestação de contas, fui me capacitando cada vez mais e hoje está aí com esse conhecimento de mais de 23 anos com gestão pública e prestação de contas dos programas do FNDE. Então, foi uma vida dedicada a essa questão da gestão pública de forma direta, né? Exatamente. Isso. Tanto que eu deixo bem claro, o Gilson falou que eu passei na OAB e queria ter tirado, quase tirei 10, né, em tributário, mas para poder alcançar isso, eu tive de abrir mão de muita coisa. Sábado, domingo e feriado, estudando, me dedicando, e até hoje, cada vez mais estudando, para levar conhecimento aí para os municípios. Aproveitando a deixa, você falou aí que o grande problema é a pós-gestão. Para quem está assistindo a gente, o que seria esse pós-gestão? O que acontece? No serviço público, vou dar um exemplo do FNDE, você tem 5 pessoas dentro de uma diretoria, numa área específica, para analisar 30 mil prestações de contas no ano. Então, qualquer município que você me apresentar aqui tem prestação de conta 2005, 2006, que até hoje não foi analisado. Então, o que acontece? O gestor sai da gestão, acaba o seu mandato, mas a sua prestação de contas ainda não foi analisada. E o danos ao erário está aí. Então, ele vai ter que responder. Então, mas com 5 anos não prescreve, não? Pois é, mas a gente está falando de danos ao erário, né? Tem a prescrição documental, mas se teve danos ao erário no serviço público, ele vai ter de estar respondendo. E aí você pega prefeitos e gestores respondendo processo de 2001, 2002, 1989, 2005, esses dias eu estava com um de 2004, que era sobre transporte escolar. E aí eu sempre falo, uma boa assessoria, uma boa capacitação, né, trabalhar junto com uma equipe dessa, como aqui o Dr. Rosenberg conhece bem sobre a questão de improbidade, a questão tributária. Se você vai atrás de um especialista, uma pessoa que realmente domina, você vai o quê? Diminuir sua dor de cabeça futura, porque vai vir os seus problemas. Se você não resolve agora, não deixa uma equipe blindada, bem capacitada, você vai ter essa dor de cabeça pós-gestão. E aí vai vir um dinheiro do seu bolso, é onde você vai pagar advogado do seu bolso, assessoria do seu bolso. Porque hoje na gestão você contrata uma equipe com recurso da prefeitura porque está dando suporte à prefeitura. Você sai, o dinheiro vem do seu bolso. Entendi. Sim. É bem complexa a situação. Doutor Isabel, aproveitando esse gancho que o Gilson fez essa pergunta, na prestação de contas, né, qual é o básico e os erros fatais que o gestor público, de forma geral, comete nessa questão da gestão dos recursos públicos e da prestação de contas, principalmente do FNDE, do Fundeb? Pronto, eu vou contar uma história aqui para vocês rapidinho, para vocês entenderem bem como isso funciona. O gestor ele não tem a noção da importância que é uma prestação de contas. O que é uma prestação? É a dor de cabeça dele, do dia a dia, e principalmente após gestão. Eu já cheguei em município que a prefeita tinha eleita, ganhou bonitinho, pegou uma pessoa que trabalhava na casa dela, não tem problema nenhum, mas é porque ela não tinha nenhuma instrução, não tinha feito nem a 5ª série para preencher o censo escolar.
do município. O censo escolar, ele é preenchido em 2025 para receber em 2026. O censo escolar é quem traz recursos, quem derruba ou levanta o município. Então, você já imagina o que aconteceu. Então, a prestação de contas, sem um planejamento, capacitação, conhecimento, então tem um fluxo que tem que seguir. Eu já peguei vários municípios que você que preenche a prestação de conta, você já mexeu com esse sistema? Não. Você já fez alguma formação? Não. Aí você vai falar com o prefeito, ele não acha importante uma capacitação. Se ele não capacitar a equipe que é responsável pela prestação de contas, ele não tem noção da dor de cabeça que ele vai ter. Então, esse início, né, saber, eu venho, o recurso é muito bom, como o Gilson falou, é bom cair recurso na conta, ok, mas ele tem que saber que é muito bom também a prestação de conta bem feita, com uma equipe qualificada, uma equipe treinada, e ele acompanhar, porque tem um grande detalhe, é o CPF dele. O secretário de Educação, ele é ordenador de despesa. O prefeito, os dois, responde. Então, se ele não tem aquele acompanhamento, mas foi fulano que fez. Se você passou a senha, problema seu. Quem vai responder é você. Então, esse início dessa prestação de contas, conhecer a prestação de conta e conhecer o fluxo da prestação de conta é importantíssimo. Por isso que a capacitação, tanto que o que eu faço com recurso da educação? Artigo 70 da LDB. O primeiro inciso fala remuneração e aperfeiçoamento. Olha o tanto que até os próprios tribunais e as leis dá Incentivo, né? aquele incentivo, para falar assim, oi, além de você pagar, faça aperfeiçoamento, capacite. Faça capacitação, treine a sua equipe, porque assim você vai evitar várias dores de cabeça. E o prefeito capacitando, desculpa, doutor, o prefeito capacitando a equipe, ele está evitando problema para ele mesmo, né? Exatamente. Ele tá investindo em algo que é para ele. Ele tem que ter essa noção. Hoje já melhorou muito, mas ainda tem essa resistência. Ele tem que entender que mandar para Brasília, para fora do país, ir para um curso, capacitar, ter uma equipe capacitada, ter uma assessoria, ele tem que entender que aquilo ali ele está blindando ele, o secretário, aí o secretário de Finanças, ele está blindando a equipe dele, a gestão dele. Muito bom. A doutora Isabel trouxe aqui, ela falou do artigo 70 de que lei, doutora? Da LDB. O artigo 70 da LDB é o que você pode fazer, e o artigo 71 é o que você não pode fazer com recurso da educação. Tá? E uma coisa, doutor Rosenberg, que assim, é uma fala que é erradíssima, e eu escuto muito. Com recurso do Fundeb não posso, mas eu posso com os 25%. Tá errado. Porque o Fundeb, os 25% e o salário educação tem que respeitar o mesmo artigo. Artigo 70 e artigo 71. É lógico que cada um tem algumas regras, como o Fundeb, 70 no mínimo é folha, né? Salário educação já não pode pagar folha. Mas fora isso, artigo 70 e 71 da LDB. Agora, vamos levar aqui a questão, doutora, e eu vou tentar extrair da doutora, assim, tudo que eu posso com relação à questão dessas informações, que são assuntos importantes e eles surgem nas mesas quando nós estamos conversando com os prefeitos, conversando com os secretários de educação. As implicações jurídicas, né? A doutora falou a respeito do básico e os erros fatais que o gestor público comete de forma direta com relação à questão da educação. Né? Então, essa questão do artigo 70 e 71 da LDB, né? Do Fundeb, o que eu posso fazer, o que não posso fazer, né? Os 25% que eu posso, né? E, na verdade, não pode, não é isso? Levando em consideração isso, agora vamos entrar aqui na questão da responsabilidade jurídica do gestor público e do seu primeiro escalão, né? Os SEDUCs, os secretários de educação, que a doutora me passou uma informação aqui que eu não entendia, que o secretário de educação seria o ordenador de despesa da educação. Exatamente. Né? Pela LDB, ele é o ordenador de despesa. Pela LDB, ele é o ordenador de despesa. Então, ele é o cara que é responsável pelo mau uso do recurso público, né? Essas implicações jurídicas, né? Elas vão implicar em uma série de situações aí. Agora a gente vai entrar um pouquinho na área jurídica do assunto, que é a responsabilidade por improbidade administrativa. Né? Essa responsabilidade
por improbidade administrativa, nesse caso, é o não envio ou a omissão dolosa, né, na prestação de contas, que pode caracterizar essa apropriação indébita, né? E aí, você fere o princípio da legalidade, o princípio da moralidade, que são princípios constitucionais de direito que precisam ser observados pelo gestor público, porque todos os atos praticados pelo gestor público precisam estar lastreados ou legitimados, na verdade, pela lei. Então, ele não pode fazer o que ele quer, ele tem que fazer o que está no ordenamento jurídico de forma geral. Então, o dever de prestar contas, a má gestão dos recursos públicos, as suas consequências, vamos dizer assim, consequências cíveis, administrativas e penais. O que pode acontecer com um gestor ou um ordenador de despesa que não presta contas da forma adequada com relação aos recursos da educação, Fundeb, FNDE e etc. Pronto, eu sempre assim, trago alguma historinha engraçada, que uma vez uma secretária me ligou e falou que queria que eu fizesse uma palestra motivacional. Uhum. E eu falei, não é a Isabel. A Isabel não faz palestra motivacional. Liga pro Gilson, que o Gilson gosta dessa palestra. O Gilson gosta e tal, vai trabalhar aí toda a sua parte, sua paz de espírito. A Isabel não. A Isabela fala de cadeia, de improbidade administrativa, né, de bens bloqueados e tudo. Por quê? Porque existem as consequências de início, que são os bloqueios de repasse por não prestação de contas. Uhum. Então, existe o bloqueio ali na sua gestão, existe o afastamento, a responsabilidade ali, tanto civil como criminal, conforme cada ato do gestor, e principalmente nessa questão do mau uso do recurso. E existe também a dor de cabeça, que ele vai sair da gestão e respondendo e gastando recurso próprio dele, pagando advogado aí por muito tempo, por estar respondendo aí pela questão pela não aplicação do recurso correto. Não cumpriu os 25%, é constitucional, vai responder por improbidade administrativa. Utilizou recurso de uma conta e mandou para outra conta. Hoje eu recebi uma ligação do município, a gente tem aí até o dia 31 de outubro, para utilizar o recurso do tempo integral. Isabel, olha, eu vou tirar o recurso da conta e vou jogar para o tesouro, porque a gente já pagou a empresa. Eu falei, isso chama pedalada, né? Porque dinheiro do recurso da conta de um programa específico, ele tem que sair para pagamento de fornecedor, pagamento de mão de obra, e não para conta para fazer. E aí isso já é normal. Mas sempre foi feito assim, Isabel, e não deu nada. Não é que não dá nada, é que demora a dar alguma coisa. Não deu nada ainda, né? Ainda, mas tem coisas que acontecem, como tem prefeitos agora recente afastados por mau uso do recurso do Fundeb. Então, vai responder civil, criminalmente, por essas ações. E na gestão, bloquear repasse. Aí a gestora fala assim para mim, ontem, na verdade, eu estava com a prefeita e ela falou assim para mim assim, não, mas isso aqui não é na minha gestão 2014. Eu falei, você assumiu o CNPJ. Você não assumiu a gestão de 4 anos. Você assumiu uma prefeitura com um CNPJ. Se você pega um relatório e está lá dizendo que você está notificado de uma prestação de contas de 2008, se você não responder, isso é omissão de prestação de conta, que gera uma multa do TCU, que isso está na Constituição. Você tem que responder. Você não pode ser omisso. Então, eles têm essa mania de falar, mas eu não sou responsável. Uma coisa é ser responsável pela execução. Outra coisa, você não pode ser omisso. Então, acontece os bloqueios de repasse, a questão de afastamento, e chega até cadeia, dependendo da situação, do caso específico. Pega recentemente aí também municípios que transporte, né, que colocou em risco a vida dos alunos, pau de arara ainda sendo utilizado. Então, tem alguns casos que chega até a cadeia de imediato e outros vão decorrer no período respondendo por esses processos. Isso é engraçado, doutor. A gente foi num município e aí a Isabel começou a falar, aí teve um momento que ela falou assim, olha, vocês estão na hora da alimentação, os professores estão comendo da merenda do aluno? Aí ele, sim. A Isabel, não pode.
Aí falou assim, ó, e o ônibus da escola? Tal, o prefeito está emprestando para a igreja, está emprestando para o pessoal ir jogar bola, os adultos, fazendo uma coisa legal, não é? Ele, sim, também não pode. Olha E ela só. foi falando as coisas que não podia. Aí uma mulher que estava do meu lado falou assim, nossa, e eu que tinha parado de tomar remédio controlado, já estava sentindo falta. A outra falou assim que estava sentindo as algemas colocando na mão, de tanta situação pequenininha que eles estão acostumados, o sempre foi assim, que a gente falou agora aí de coisas bem profundas, né? Mas além dessas, são situações corriqueiras que eles não têm noção. Outra coisa que a Isabel falou, na época aqui de festa junina, vocês fazem rifa, não é? Vocês mandam rifa para as crianças vender em casa, né? Vocês sabiam? Jogo de azar. Você sabia que a criança... no Brasil é proibido. E o ECA proíbe uma criança menor de idade participar de qualquer jogo. Como é que eles fazem bingo na escola? Rapaz, sério. Pode falar. O que o Justo está falando é interessante, que teve um evento que a BRA organizou aqui em Brasília, e aí Isabel começa a falar, né? O professor não pode comer, não pode assim, mas se entra com contrapartida, ok. Aí tem algumas regras, e eu começo a falar, bingo, mas sempre fez. Olha aí na internet quantos secretários e prefeitos estão respondendo para a situação. A criança queria ser a rainha da pipoca, não conseguiu vender, entrou em depressão, a mãe processou a escola. E assim vai. E aí eu falando que não podia, aí uma funcionária da empresa escutou a secretária e a técnica. Poxa, rodamos mais de 2.000 quilômetros para vir para essa formação e vamos voltar numa depressão porque eu estou fazendo tudo errado. O importante é que ela foi e Sim. Agora ela tem como corrigir. Mas é isso. Eu tenho um jargão que eu sempre digo, que é assim, quem conhece a lei domina o jogo. Né? É verdade. Isso não é só no aspecto tributário, porque a gente fala isso muito na arena tributária, porque a arena tributária, esse nome é arena tributária porque é realmente um local de conflito, né, entre o contribuinte e o próprio Estado como agente tributante, vamos dizer assim. Então, existem muitas situações, muitas dúvidas que as pessoas têm. Agora, a doutora Isabel falou uma coisa aqui que me deixou pensativo, que é o seguinte, eu vou fazer uma analogia no direito civil. No direito civil, quando você adquire um imóvel, por exemplo, existe um instituto jurídico chamado propter rem. O que é o instituto jurídico chamado propter rem? Quando eu adquiro um imóvel, um apartamento, uma casa, o Instituto Jurídico do propter rem, ele diz o seguinte, a dívida acompanha o bem, né? Então, comprei aqui o apartamento, comprei o imóvel, ok? A dívida acompanha o IPTU, a taxa de condomínio, acompanha o imóvel. Não fica no CPF do antigo proprietário, mesmo que ele tenha sido processado, executado pela prefeitura sobre IPTU, executado pelo condomínio a respeito da taxa de condomínio, etc, etc. Mas quem adquiriu aquele bem, né? Comprei o bem, comprei um apartamento. Esse instituto jurídico do propter rem faz com que a dívida acompanhe o bem. E a doutora falou uma coisa, que o CNPJ, quando você é eleito prefeito, ou você passa a ser o ordenador de despesa, o secretário de educação, né? O secretário de finanças, e essa turma toda aí, quer dizer que ele está assumindo o pacote, né? O pacote de problemas que estão subscritos no CNPJ daquela prefeitura, mesmo que seja de uma gestão anterior, doutora. É exatamente isso? Exatamente. A partir de 2009, até 2009, era um caos. Porque não se falava em representação no Ministério Público. Não falava em passar para o CPF do antigo gestor. Então, quando o prefeito assumia, ele assumia mesmo o pepino e ia embora. Depois de 2009, teve essa questão de entrar com a representação. Mas antes de entrar com uma representação, primeiro você tem que provar. Vamos supor, tem lá uma notificação. Você vai atrás dessa documentação para prestar conta. Você é atual, porque você assumiu o CNPJ, o filho com problema, o filho bom, o filho ruim, tudo.
Mas você não está conseguindo, você vai notificar o gestor da época, não encontrou documentação, o gestor não se manifesta, aí você entra com uma representação de ressarcimento ao erário, de improbidade administrativa no Ministério Público e encaminha para os órgãos, para dali falar assim, olha, FNDE, eu não consegui resolver, não tem documentação, tem alguma coisa errada, aí o FNDE começa a ir atrás do CPF daquela pessoa. Mas vamos supor que chegou atrás, correu e o CPF conseguiu provar que não, o problema não é meu, é do CNPJ. Volta para a prefeitura. E aí você tem que pagar como gestor ali, tem que resolver. Então, tem que conhecer a estrutura, ele tem que entender os prefeitos e o secretário que ele está assumindo o CNPJ e ele não pode ser omisso. Ele tem que entender bem, e eles têm essa dificuldade demais. Eu pego assim um relatório, mas isso aqui não é da minha gestão. Vou dar um exemplo bem simples. Obra, tá lá restrição, uma inconformidade. Tá dizendo que aquela escola não tem um para-raio, caiu um raio. Aí acontece e fala assim, não, mas eu não sabia. Sabia sim, porque a partir da você entrou, você tem que conhecer o sistema, você tem que conhecer a realidade do seu CNPJ, da sua cidade. E lá estava avisando que o prefeito da época não colocou o para-raio. Então, o que você tinha que ter feito? Notificava o gestor para saber sobre o pagamento, mas coloca o para-raio e coloca ele para responder se ele gastou o dinheiro do para-raio. Mas você não pode deixar de colocar o para-raio só porque a obra não foi feita na sua gestão. Entendi. E levando isso para o tributário, é justamente o que a gente adverte os prefeitos. Nós temos as prefeituras, a maioria das prefeituras, elas têm dívida fiscal, porque a prefeitura, ela também é um contribuinte. Ela deve dinheiro para a União, né? Principalmente aqueles recursos financeiros do INSS, né? Do IRRF, que é o Imposto de Renda Retido na Fonte. Por quê? Porque ela desconta na folha de pagamento, né? E ela tem que repassar esse recurso financeiro para a Receita Federal. O que acontece? Quando ocorre a apropriação indébita? Bom, a apropriação indébita, enquanto o prefeito faz o desconto do recurso financeiro, Imposto de Renda Retido na Fonte, ou INSS, e ele fica como fiel depositário desse recurso financeiro até o momento em que ele deve fazer o recolhimento daquele valor no DARF, né, respectivo, para o recolhimento ir para os cofres públicos federais, ok? Federal. Muito bem. Quando ocorre a apropriação indébita? A apropriação indébita ela ocorre imediatamente após o vencimento daquela data onde ele deve fazer o recolhimento daquele recurso via a guia de recolhimento para os cofres públicos da União. Ali ocorreu a apropriação indébita. Bom, como é que ele escapa disso? Ele escapa disso ou pagando, ou se a dívida se acumula, fazendo uma transação tributária. Nessa transação tributária, ele vai tirar a responsabilidade, então, da apropriação indébita. Só que se ele não fizer isso, e a Secretaria da Receita Federal mandar um ofício para a Delegacia Regional Federal ou para o Ministério Público Federal, o prefeito e o Ministério Público fizer a denúncia, o prefeito passa, então, a responder pelo crime de apropriação indébita consumado, constituído e caracterizado pela denúncia realizada pelo Ministério Público, e não obstante isso, mesmo que ele faça a transação, ele responde o processo de apropriação indébita. Por quê? Porque ele fez a transação depois da denúncia ser recebida pela Justiça. Isso que a doutora Isabel falou sobre o CNPJ, você assumiu a responsabilidade, isso ocorre também na questão tributária. Imagina o seguinte, você pegar um município que tem uma dívida fiscal, e essa dívida fiscal, pela Constituição, ela pode ser acrescida de juros e multa durante um ano em 20%. Imagina um município que deve 100 milhões de reais e está assim de município que deve mais de 100 milhões de reais para os cofres públicos federais. E esses municípios, a dívida é de 100 milhões.
ela tem uma atualização anual de até 20% dos juros e das multas, está na Constituição. O que acontece? Essa atualização da multa, desses 20%, no mês a mês, dá mais ou menos, eu vou fazer um cálculo aqui, assim, de conta de padaria, 1,5, 1,6 ao mês. Isso é responsabilidade do gestor público atual. A dívida pode ser uma herança maldita de outra gestão. Entretanto, ele, no uso do cargo, né, prerrogativa dele como gestor público, de fazer o gerenciamento da dívida fiscal do município para que ela não aumente. Ele tem que fazer esse gerenciamento. É obrigação dele, porque se essa dívida aumenta, esse aumento da dívida é responsabilidade dele. Então, tudo isso que a doutora Isabel está dizendo com relação à questão da prestação de contas do FNDE também se aplica na questão tributária. E o prefeito não se dá conta disso. De jeito nenhum. Teve uma prefeitura do Nordeste, não vou citar o nome, essa prefeitura, ela tinha 387 milhões de reais de dívida com o fisco federal, sendo mais de 80% dessa dívida de origem previdenciária. Ou seja, foi descontado na folha e não foi repassado para os cofres públicos da União. O que aconteceu? Ele veio conversar comigo mais ou menos no mês de agosto. No mês de setembro, ele voltou para conversar com a gente novamente. Esses dias que passaram, ele estava ali dia 20 de agosto, ele conversou comigo, mais ou menos no início de setembro, ele voltou a conversar comigo, nós fizemos a consulta da dívida pública com o fisco federal desse município. A dívida aumentou nesse período quase 4 milhões de reais. Nossa. E esse é o interessante, que eu sei por que ele te procurou. Porque ele está no CALC. Exatamente. Porque aí o CALC, eu até brinco, que é como se fosse um Serasa, né? Eu falo a mesma coisa. Eu falo que é o Serasa aí da Esplanada, e isso bloqueia deles conseguir convênio, porque se não fosse isso, eles iam... Por isso que eu falo que ele assume o CNPJ, e INSS é uma dívida que eles têm aí, e é dívidas que vêm de gestão e tem que resolver. Essa questão da PEC, da questão dos precatórios, né? Então, são dívidas antigas que têm que ser pago. Por isso que eles têm que incorporar e entender que ele assume o CNPJ, que ele tem que resolver essa questão tributária, eles têm que parcelar, eles têm que ir atrás do que está ali, que eles têm como direito, porque são pendências antigas, mas que ele assume aquela situação e tem que resolver. Eles não podem ser omissos em momento nenhum. Se estava vendo que outro gestor fazia isso, mas ele continua fazendo, ele continua o mesmo erro, ele tem que resolver. Bel, aproveitando aí para a nossa audiência, explica aí o que é o CALC. Então, o CALC, eu sempre falo assim, igual a gente estava comentando, que é a questão, né, do Serasa aí do SPC. Do SPC, né, no Ministério, porque é o seguinte, vou dar exemplo do FNDE. Se você não transmitir o CIOP, que é um sistema de informação do FNDE, que ele é transmitido de 2 em 2 meses para você mostrar a transparência, para você estar ali mostrando os dados da educação e com isso impacta em outros recursos, você vai manchar o seu nome ali e aí você vai ficar como se fosse com o nome no Serasa e aí você não vai conseguir outros repasses. Se você tem o FNDE hoje não trabalha mais com convênio, mas os convênios antigos também vai para o CADIM. Isso eu estou falando do FNDE, mas isso acontece também nos outros ministérios. O que é CADIM? Então, quando a gente fala assim do CALC e do CADIM, a gente está falando de como se tivesse realmente, para deixar mais claro numa língua popular, sujando o seu nome. O seu nome é quando você tem hoje, você não paga o IPVA, você deve uma dívida para a União, ela vai direto ali, vai ficar como uma dívida ativa da União. É exatamente isso. Então, ele vai sujar o seu nome e você vai ficar devendo ali, você tem que resolver. Se é uma coisa da antiga gestão, com uma representação, se não, se for tributário, um parcelamento, porque senão você vai deixar o seu nome, que não é o seu nome pessoa CPF, o seu nome CNPJ sujo, e aí você não vai conseguir outros convênios, entendeu? Então,
Isso eu estou falando da educação. A saúde é da mesma forma, o Ministério da Fazenda da mesma forma. Então, receber um recurso de um convênio, você tem que prestar conta. A partir da hora que você presta conta bonitinho, você não vai sujar o seu nome. Você não prestou conta, você está devendo, vai sujar o seu nome e vai para esses órgãos, e aí nisso vai bloquear de você receber recurso. Vou dar exemplo do CIOP que eu falei, que o contador faz a transmissão financeira, o secretário faz a validação e o conselho faz a validação, isso de 2 em 2 meses. E isso acarreta bloqueio de recurso. De 2 em 2 meses? Eu faço as perguntas aqui, doutor, porque eu faço o papel de quem está assistindo, né? Uhum. E eu também presto serviço para a BRA. A gente vai ter um evento no dia 27 e 28 de novembro, e uma das pautas que a Isabel vai estar falando é do CIOP. E eu tive falando com a secretária de Educação semana passada, e eu falei para ela da importância dela vir comparecer, porque além de outras coisas, iria falar sobre o CIOP. Ela ouviu, ela falou assim, Gil, você pode fazer uma pergunta? Eu falei, pode. O que é CIOP? Fala sério. Isabel, a secretária de Educação perguntou o que era o CIOP. Pois é, e assim, é a senha dela, se transmite, é a senha dela que faz a validação do CIOP de 2 em 2 meses, dizendo assim, olha, eu estou pagando somente pessoas que trabalham no Fundeb, eu estou pagando realmente só o fornecedor que é para educação. Ela faz essa validação nacional para o Tesouro através da senha dela, que é através do CIOP. Inclusive, quando você não faz a transmissão do CIOP, você pede recurso como o VAT, que é o valor total aluno, que é um recurso que vem para alguns municípios, dependendo do valor gasto pela educação, e um dos requisitos é ter essa transmissão do CIOP. Aproveitando aí o que a doutora Isabel está falando, essas siglas, doutora, traduz para a gente, por favor, PENAI, PENAT, PDDE, PAR, VAR, Fundeb, essas coisas todas. Sopa de letrinha, né? Sopa de letrinhas. O que significa isso? O que é o PENAI? Pronto, o PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Então, PENAT, Programa de Transporte Escolar. PDDE, Dinheiro Direto na Escola, né? O próprio CAL, Sistema de Informação sobre Requisito Fiscal. Quando a gente fala assim, SIGAP, que é o Sistema de Cadastramento de Adesão de Ata do FNDE, né? O CIMEC, que é um Sistema de Monitoramento do FNDE. SIGPC. SIGPC é o Sistema de Prestação de Contas do FNDE. E esse que a doutora falou agora há pouco, que é o CIOP. O CIOP, que é também o Sistema de Informação, eu não vou lembrar agora a sigla certinho, assim, mas é o Sistema de Informação Financeiro do FNDE, mas a sigla certinho, o Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde e Educação. Entendi. E essa secretária de Educação, que é a ordenadora de despesa, que a senha dela está sendo utilizada, ela não sabia o que era o CIOP. Pois é. E para você ver que o CIOP é uma das ferramentas de informação da educação mais poderosa que tem. Então, assim, é lá que você vai falar, que você vai colocar os dados que realmente o município cumpriu a parte constitucional, que é os 25%. Lá que você vai falar que dentro do VAT, que é o valor total aluno, que é um recuo, uma complementação da União dentro do fundo, né, educacional, que é o Fundeb, que lá tem uma regra de cumprir aí 15% com capital e 50, 51, 52, dependendo do município, com a questão da educação infantil. Então, essas regras, né, o Fundeb, se você realmente gastou 70, no mínimo, com folha, vai estar nesse documento. E aí, o que acontece? Quando passar o ano, acabou o exercício, se não cumpriu os 25%, vai para o CALC. Se não gastou os 15% com capital do VAT, vai para o CALC. Essas regras são cobradas dentro do CIOP. Olha a importância e o papel do secretário de estar validando. Hoje uma secretária me ligou, porque é o seguinte, o contador transmite, a secretária faz a validação, depois o conselho. Se o conselho verificar alguma coisa, ele faz uma ressalva e devolve para a secretária. Ou se a secretária observar alguma coisa, ela devolve para o contador. E aí ela me ligou. Ah, Isabel, mas eu tenho que assinar? Eu falei, sim, a partir da hora que o conselho
realizou algum apontamento, o conselho, que é o CACS-Fundeb, que é o conselho do Fundeb, realizou um apontamento, você tem que dar ciência. Agora, o que você não pode ser agora é omissa. O que eles apontaram? Vamos marcar uma reunião, fazer uma ata, identificar alguém que não estava na educação, identificou algum pagamento que eles estão vendo, vai fazer uma ata para verificar o que aconteceu, chamar a parte jurídica e se verificou que realmente gastou um recurso que não poderia ter gastado com a educação, com o recurso do fundo, vai fazer o quê? Pega recurso do FPM, devolve para a conta do Fundeb e corrigido. Então, ela estava preocupada porque o conselho fez a ressalva. Eu falei, olha, vou te ser bem sincera, auditoria, gente, no município, conselho, isso é bom, porque quando ele vai na sua gestão e aponta, você tem tempo para corrigir. O ruim é quando chegam as denúncias que demoram, porque é pouca gente para poder auditar, e aí eu cheguei no município ano passado, que chegou uma denúncia de 2014, do PENAI, pedindo devolução de recursos em 2024, 10 anos depois, com uma multa para o prefeito e uma devolução de 1,5 milhão para o secretário. Então, dependendo da situação, ele coloca uma multa para o prefeito e devolução para o secretário, ou vice-versa. Então, essa demora é complicada. E, doutora Isabel, esse caso que a doutora citou, foi do gestor que estava no cargo ou foi do gestor anterior? Aí que é esse gargalo que eu falo assim, que é essa dor de cabeça de pós-gestão. Era de um gestor bem antigo, ele não está mais no poder, ele era gestor de 2014, o gestor de 2014, e o que estava hoje era outro gestor, e totalmente oposição. Aí você já imagina como foi a situação. Ele só recebeu, vai entrar com a representação, né, no Ministério Público, e aí aonde o gestor de 2014 está pagando advogado, dor de cabeça, não consegue documentação e essa situação. Então, o gestor de 2014 está respondendo uma ação em 2024. E isso, olha que essa daí ainda é pequena, tem de 2001, 2005, 2007, rodando aí nos tribunais. Porque o tribunal também, doutor Rosenberg, como você conhece bem, é 3 pessoas, 4, 5 em cada área, para atender 5.570 municípios. É muita demanda e pouca gente. Então, isso realmente acarreta demora e dor de cabeça futura. Doutor? Entendi. Eu tava olhando uma colinha aqui, desculpa te interromper, Gilson. Eu fiz uma colinha aqui, estou olhando a minha colinha, e as implicações políticas e administrativas, né, para o gestor público, com contas rejeitadas, TCU e TCE, ele pode ser impedido de disputar eleições por 8 anos, né? Exatamente. Ele entra na lei da ficha limpa, quer dizer, fica com a ficha suja, e os secretários e ordenadores de despesa também podem sofrer impedimento para exercer cargos públicos comissionados, quer dizer, eles não podem mais ser nomeados como secretários, né? E, além disso, essa irregularidade afeta a credibilidade da gestão municipal. Agora, quais são, doutora Isabel, os maiores impactos sobre a educação municipal quando as contas são prestadas de forma equivocada ou não são prestadas? Quais são os principais impactos que a prefeitura sofre porque o gestor público municipal e o secretário de educação, como ordenador de despesa, não fez o que devia fazer? O que acontece, via de regra? O primeiro impacto são bloqueio de repasse. Então, assim, PENAI, um exemplo, né? Não prestou conta, vai bloquear o recurso do PENAI. Não prestou conta do PDD, vai bloquear. Não prestou conta do Brasil Alfabetizado, vai bloquear o recurso. O CIOP não foi transmitido, além de improbidade administrativa, que é a questão constitucional, vai ter bloqueios de repasse. Então, de imediato, o que eles têm de sanção é o bloqueio, é o que vai sentir na veia de início. Aí depois vem a questão civil, vem a questão de improbidade, aí vem essa responsabilidade, aí vem processo, aí vem as outras ações, mas de início, o primeiro impacto é o bloqueio, é deixar de receber aquele repasse. Então, e aí quem perde, desculpa, não é a prefeitura, é a população. E isso é um tipo de improbidade administrativa. Entendi. Porque igual agora, pra você ter uma ideia, do tempo integral, eu tenho estados que mais de 70% não gastou o dinheiro. Vai devolver, vai perder o recurso porque não gastou até o dia 31. Agora, quem está perdendo é o secretário?
É o prefeito? Não, é a população. Isso é uma improbidade administrativa. Gente, ele teve um ano inteiro para gastar esse recurso. Cadê a falta de planejamento? Você vê que, cadê a assessoria? Cadê esse planejamento? Faltando 5 dias, Isabel precisa de uma ata. 5 dias, 3 dias, você vai ver. No dia 31 tem gente me ligando. Aí eu tenho que aderir uma ata hoje. Como é que você vai aderir uma ata em um dia? Fazer todo o ato administrativo e retirar o recurso da conta, porque vai perder. E o MEC deixou claro, até o dia 31 de outubro, não utilizou, perde o recurso. E isso daí, ó, voltando àquele ponto, a secretária que não sabe do CIOP, doutor, é porque o Brasil, ele tem uma cultura de confiança. O prefeito, ele não vai atrás de pessoas técnicas, ele vai atrás de alguém que é de confiança dele. Aí o que ele faz na maioria das vezes? Ele acabou de ganhar, teve eleição no ano passado. A pessoa de confiança dele é a esposa. Aí coloca a esposa como secretária de educação, que ele fala, ela não vai roubar a prefeitura. Mas, por outro lado, ela vai evitar que o dinheiro chegue, porque ela não sabe o que é o FNDE, ela não sabe o que é um CIOP, ela não sabe o que é o Fundeb. E aí vai chegar numa situação dessa, de que os recursos vão ser bloqueados porque a prefeitura não tem uma capacidade técnica. Eu morei por 5 anos na Austrália e lá a cultura é técnica e de confiança. Primeiro ele procura alguém que seja técnico e aí ele vai ver se é pessoa de confiança. No Brasil, a preocupação é que a pessoa seja de confiança, técnico se der sorte. E aí é o que a gente vê, especialmente nesse período agora que acabaram de ter novas eleições, os secretários, as equipes, elas estão batendo cabeça que eles não sabem nem, eles não estão em condições de fazer perguntas, porque eles não sabem sobre o que perguntar. No ano que vem, eles começam a ter dúvidas, porque esse tipo de situação, eles entram sem ter formação nenhuma. Por isso que você que está assistindo a gente, é muito importante você ir na Fiscoju, você ir na BRA Consultoria, procurar uma assessoria jurídica, uma assessoria administrativa, uma assessoria técnica, porque é o seu CPF que vai estar depois, aí, daqui a 10 anos, 20 anos, sendo processado e vindo uma conta altíssima para as suas costas, né? Então, é buscar a capacitação agora, enquanto você tem um recurso aí na sua administração. Entendi. E eu tava olhando aqui na colinha, novamente, observando vocês. Então, eu olho na cola e anoto aqui no caderno. Olha, o que a doutora Isabel estava falando, suspensão de obras e reformas escolares, interrupção de repasse para merenda e transporte escolar. Olha, quem sofre é a população de fato. A criança no final, né? Impossibilidade de celebrar novos convênios educacionais, né? E risco de responsabilização pessoal do gestor pelo dano ao erário educacional. Exatamente. Olha o tamanho da encrenca que o prefeito assume e o secretário de educação assume quando ele não faz um bom trabalho. Você sabe que a gente aproveita muito os relatórios que a BRA produz, que são relatórios assim excepcionalmente de uma qualidade absurda, a informação hiper, super estratégica. O que nós fazemos? Nós utilizamos os relatórios, doutora Isabel, para alertar esse gestor público, de uma forma geral, com um objetivo específico de que ele, enquanto estiver na cadeira, né, enquanto o gestor público está na cadeira, ele buscar se resguardar preventivamente, juridicamente, de todas as situações pertinentes à sua própria gestão. Então, presta atenção na situação da tua prestação de contas, da responsabilidade civil e criminal e administrativa como gestor público, do que você está fazendo, dos documentos que você precisa guardar, da documentação da legitimidade que você precisa dar para os atos que você praticou enquanto gestor público, né? Nós estamos aqui com uma situação de uma prefeitura, né? E essa prefeitura, ela tem aqui, na quantidade de alunos, ela tem 144 escolas, né? Dessas 144 escolas, ela tem lá creche em período integral, pré-escola, ensino fundamental. Bom, na totalização, que não está aparecendo, desce mais um pouquinho para a gente ver.
Me parece que essa escola tem 49 mil alunos, aproximadamente. É isso aí. Vamos lá, está aqui. 49.532 alunos. E aí veio uma observação aqui que eu queria tirar com a doutora essa dúvida. Bom, esse município tem uma estimativa de recebimento no exercício de 2025 de até 445 milhões de reais. Muito bem, desses 445 milhões de reais, se ela tivesse implementado algumas medidas dessas que a doutora informou, alertou, ele poderia ter um acréscimo de 72 milhões de reais a mais do que esses 445 milhões de reais que ele efetivamente tem a estimativa de receber até 31 de dezembro? Quando a gente coloca essa estimativa de 72 milhões, só para você entender, pode chegar até 3 vezes mais que esse valor. Esse é o mínimo que eu trabalho. Volta aí a primeira página. Esse aí é o censo. Esse é o censo de 2024 que o município recebe em 2025. Então, quando a gente está falando do Fundeb, né, que deixando claro ali, que está colocando ali que é o Fundo de Manutenção, Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação. Perfeito. Sai essa portaria, você declara que o censo agora, até hoje, né, estava com a retificação aí das alterações, em dezembro vai sair a portaria de 2025 para ser pago em 2026. E aí, quando a gente vai começar a trabalhar com o município, a gente começa a mostrar para os prefeitos que existe alguns alunos, algumas modalidades que traz um retorno maior financeiro. Então, creche integral, ele maior. Então, o valor que vem por aluno é maior do que quando é integral, é maior do que parcial. Então, eu falo, olha, se você trabalhar com um número maior de creche integral, vamos trazer mais recursos. Pré-escola, se for pré-escola integral, quanto maior esse número, vai trazer do que parcial, né? Certo. E quando a gente vem descendo, nós vamos observar que ele tem um número grande de alunos no ensino fundamental, né? Então, 16 mil e pouco aí em anos iniciais e 12 mil aí em anos finais. Ok. Só que olha o número dele de educação integral, só 4.711. No Plano Nacional de Educação, a meta 6 do MEC, ele determina que você teria que ter 50% de alunos em atividade complementar, chegando aí no mínimo em 25%, tá? Então, se for 50%, é quase 50 mil alunos tem, né? Seria em torno de quase 25 mil alunos em atividade complementar. 25% teria que ter pelo menos 12,5 aí em atividade complementar. Então, quando a gente faz aquele cálculo, se você pegar esses alunos aí, dos anos iniciais e anos finais, e você colocar no contraturno um ping-pong, um futebol, teatro, música, um reforço que não é caro, pode trabalhar com estagiário, monitor, aluga casa. Eu tenho um prefeito que pegou um galpão, dividiu em drywall, colocou ar-condicionado, ficou bonitinho, colocou um centro de atividade complementar. Se você faz esse investimento, vai ter, com certeza, evolução no IDEB e vai trazer recurso também, porque chega a 30% de aumento, mas na verdade eu chego a dobrar. Por quê? Eu vou ensinar bem rápido, porque é um cálculo complicado, que é do meu mestrado, é do meu doutorado, mas existe um nome que chama ponderação. O que é ponderação? Como o censo de 2024 vai ser pago em 2025, o governo faz uma correção monetária e uma correção de números. Como é que funciona isso, Isabel? É o seguinte, a cada aluno, se eu tenho 10 alunos na creche, eu vou multiplicar por 1,55. Isabel, de onde você tirou 1,55? É uma portaria que o MEC faz essa publicação todo ano, dizendo a ponderação de cada classe. Se eu multiplico por 1,55 vai dar 15 alunos e meio. Então, quer dizer, eu tenho 10 alunos, mas eu recebo por 15. Aí vamos por tempo integral. Por que esses dois? É a maior ponderação. Os demais têm ponderação, mas a maior ponderação é creche e tempo integral. Se eu pego um aluno
das séries iniciais e coloco em atividade complementar, eu vou multiplicar por 1,50. Então, a mesma coisa, eu tenho 10 alunos em atividade complementar, que tem que bater as 15 horas aí semanal, são 20 horas do regular mais 15 da atividade complementar, que dá um total de 35, eu vou receber por 15 mais os 30%. Então, além dos 30% em cima do valor aluno, eu ainda vou receber por 1,50 em cima de cada aluno. Além da alimentação escolar, que vai ficar quase 3 vezes mais o valor. Que sai de 50 centavos para 1,37, então eu vou aumentar aí o dinheiro da alimentação escolar. Então, se a gestão faz um planejamento, ela começa a expandir essa carga horária, ela tem um retorno financeiro dentro do Fundeb. O Fundeb, além de estar desenvolvendo educação básica, a valorização dos profissionais, porque aí você consegue pagar um piso, você consegue valorizar os profissionais e você consegue dar uma educação com mais qualidade. Entendi. Então, para poder ele trazer esse recurso, aí tem outras ações, vou dar um exemplo, o programa Jovem Adulto. Ele tem 2.865. Com certeza esse município é grande e é um número baixo. Mas o que eu posso fazer? Ações. Eu posso comprar óculos, eu posso pagar uma bolsa, porque lá no artigo 70, que eu comentei na LDB, no inciso 6, fala de pagamento de bolsa. Então, eu posso pagar uma bolsa EJA, que o Piauí já paga há muito tempo, a gente tem vários municípios que pagam essa bolsa, porque você vai captar a matrícula daquele aluno que não quer mais estudar, você vai diminuir a evasão escolar. A busca ativa, vamos trabalhar com busca ativa, vamos trabalhar com os agentes comunitários de saúde, porque é aquele que está na ponta, porque eu vou trazer o quê? Matrícula. E a gente tem que lembrar que as mulheres tinham 10, 12, 15 filhos. Hoje em dia as mulheres estão querendo ter filho. Então tem que entender que dinheiro da educação é aluno. Se eu tenho um aluno, eu tenho um recurso. E a forma de trabalhar o gestor ele tem que entender que ele tem que investir para colher. Não existe mágica. Não tem como achar que vai vir para Brasília e vai... Não. Uma vez o prefeito me ligou, estou indo para Brasília. Tá, qual é a pauta para eu poder ajudar essa questão? Não, eu quero pedir aumento da merenda escolar. Eu falei, pode ficar aí. Merenda escolar é matrícula. Matrícula, aluno. PDD, dinheiro direto na escola? Matrícula, aluno. Transporte escolar? Matrícula da zona rural, recurso. Então, assim... Tudo é vinculado ao censo. Aí é onde a importância de uma formação, de uma equipe técnica, de falar de prestação de contas. A gente pega denúncia aí de município, que chega alguém e fala, vou aumentar o teu recurso de educação. Desconfia. Vai aumentar, como assim? Pega dados da saúde e coloca no censo. Não, tem como aumentar o recurso de educação. Você tem como dobrar a matrícula com essas atividades. E, gente, tem atividade, é pintura, você tem várias atividades que você pode trabalhar com aluno. Bel, e aproveitando, você falou aí que muita gente vai devolver o dinheiro por conta do tempo integral. Eu estava conversando com o Dr. Rosenberg outro dia sobre essa questão da nomenclatura, do quanto que os prefeitos e os secretários se confundem com a escola em tempo integral e a educação em tempo integral, que eles acham que só pode colocar o aluno em tempo integral se tiver uma escola que o menino tem que entrar 8 horas da manhã e sair 6 horas da tarde. Boa. Explica aí pra gente. Foi muito boa essa, porque assim, é uma coisa que eu falo todos os dias, de manhã, tarde e noite. Assim, é bem, bem forte. Por quê? As pessoas confundem, e principalmente no censo, até os próprios tribunal, tá? Teve tribunal que confundindo e deixando o Estado doido. Teve um DIME em Tocantins que estava falando essa mesma coisa, que a escola tinha que ser de 8 da manhã a 8 da noite. Então, vamos lá. Existe a escola integral. A escola integral, desenhada como escola integral, que eu mudo o PPP da escola, que eu mudo a base curricular, que eu mudo o nome dessa escola na Câmara com os vereadores, que eu vou apresentar para o Estado, para o Conselho Municipal, Estadual e Municipal. E aí eu vou mudar essa escola para ser integral, que o menino entra de manhã, sai no final do dia, chuveiro, adaptações. Isso é uma escola integral. Ponto. Fora isso, aí quando fala do governo, esse projeto do governo, escola em tempo integral, atividade complementar, ampliação de jornada, atividades no contraturno, parece um pouco mais educação antiga. O que é isso, Isabel? Os dois, o primeiro que eu expliquei e esse que eu vou explicar agora, o que eles têm de igual? Todos dois têm que bater no mínimo 35 horas. Tem que bater 35 horas, tá? 35 horas semanais. Então,
Beleza. A escola integral tem que bater 35 e as atividades complementares tem que bater 35. Só que quando eu falo em escola em tempo integral, que é do governo federal, e as ampliação de jornada, o que eu tenho que ter? Um projeto pedagógico que eu vou discutir com a coordenação pedagógica, que eu vou inserir no plano ali da escola. Precisa ser na escola? Não. Eu teve estado que bateram o pé dizendo que tinha de ser dentro da escola. Eu, pessoalmente, fui no MEC conversar. A gente tem um documento do MEC sobre isso, bem claro, e nas lives do MEC hoje, a gente postou no site da BRA esses dias a fala da coordenadora do programa, dizendo, não precisa ser dentro da escola. Quando fala permanência do aluno na escola, gente, aonde ele estiver, ele é matriculado na escola número 1, mas se ele está lá fazendo uma atividade em outro espaço ou até em outro estado, ele continua na permanência, que ele continua na responsabilidade daquela escola. Então, eu posso alugar uma casa, eu posso usar uma igreja, clube, eu posso fazer parceria com SESI, SESC, eu posso fazer parceria com universidade e utilizar esses espaços. Até o exemplo da tia, né, do reforço, que tem um município que está usando, né? Isso, é porque assim, Brasília mesmo, eu estudei em colégio público, minha mãe pagava uma senhora, não sei se você lembra ali, virando ali, entrando naquele beco, e aí você estava numa mesa de madeira, era uma senhora aposentada que dava aula. Então, tem município que implementou um projeto com professoras aposentadas para dar aula de reforço. Então, assim, o tempo integral do governo federal confundiu muito a cabeça, porque vários municípios não fizeram adesão e não gastaram dinheiro, porque acha que tem que gastar, que o aluno tem que estar na escola. E para concluir, outro detalhe que também a gente postou na BRA, porque é uma dúvida também, assim, uma dúvida dos secretários diário, é achar que o dinheiro, ele é carimbado para o aluno. Gente, o recurso do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tem lá, ele vem realmente, creche um pouquinho mais, né? Só que é só para título de pagamento. Se você pegar todo o recurso do PNAE e gastar em uma única escola, mas garantir alimentação escolar para os demais, acabou. É a mesma coisa do tempo integral. Tem município, e eu recebi essas dúvidas, e a gente postou no site, fizemos live sobre isso. O dinheiro é para fortalecer a educação. Desde que você garanta que aqueles alunos estão... você ganhou para 200 alunos. Aqueles 200 alunos, está tendo atividade complementar? Está tendo ali o reforço, o futebol, está batendo as 35 horas? Beleza. Agora você recebeu ali 4 milhões. Eu tenho que gastar obrigatoriamente com aquela escola onde está aqueles 200 alunos? Não. O recurso é para fortalecer. E isso está na fala do próprio MEC. É para fortalecer a educação. Entendi. Então, escola em tempo integral é diferente de educação em tempo integral. Porque existe a escola integral, que eu tenho que mudar o nome até na Câmara, que ela vai se tornar uma escola integral. Que é o prédio, é o concreto. Né? Precisa do aval. Tem que mudar a educação em tempo integral precisa, então, do aval da... A educação não, a escola. A escola integral, ela tem que mudar o nome na Câmara, tem que ter aprovação do Conselho Municipal e Estadual de Educação. Eu tenho que mudar a base curricular, porque eu vou ter português de manhã, português à tarde, eu vou mudar a base curricular. Então, ela realmente é mais complexa. Mas o que eu recebo por esse aluno que está nessa modalidade e aquele outro aluno que está no contraturno, tendo uma aula, um reforço, um futebol, é o mesmo valor. E aí, se eu coloco esse aluno para almoçar, isso conta essa carga horária, ele almoça, faz atividade, fica até 3 horas e vai embora. Então, o aluno que fica até 3 horas, o aluno que fica até 5 horas, eu vou receber no censo o mesmo valor. Porque só existe uma modalidade lá, que é essa que está ali, ó. Ensino fundamental integral. Ou creche integral e pré-escola integral. Só existe essa modalidade que está ali. Então, ele sai desse fundamental parcial. Em tempo parcial, ele sai, esse aluno daí, e pula para o outro campo, que é esse de baixo. Entendi. Agora, passa o slide um pouquinho para frente. Que aí, para você ver aí, quando eu falo que ele pega o pepino, olha lá, ó, 2004, né? Pendência de 2004, pendência de 2022, pendência de 2023, quando a gente fala de notificação. Então, aí é onde eu estou falando para vocês que ele assume o CNPJ e eles não podem. Ali a gente está falando de uma entidade, né, de uma PAI, de uma entidade especial que
mesmo assim, a prefeitura tem que acompanhar. Uhum. Esse recurso que chama Educação Infantil Apoio Suplementar, inclusive eu recebi um áudio hoje, gente, porque eu vou falar, viu? Todo dia uma surpresa. Tem uma pessoa vendendo assessoria, dizendo que aqui em Brasília é só mandar a procuração, que tem contato em Brasília que recebe esse recurso. Vocês não é isso. Isso não existe. Não existe. Eu recebo assim, olha, eu consigo Pegadinha. aumentar 150, e pior que, infelizmente, o prefeito gosta de escutar isso. Eu consigo aumentar R$150 por aluno. Mentira. Consigo aumentar R$300. Mentira. Consegue aumentar o que eu falei. Uhum. Esse recurso é um recurso. Esse ano, 2025, você abre uma nova turma na creche e você tem ali 20 alunos novos que não estão no censo do ano passado. E esse aluno em 2025, você está bancando ele. Você entra dentro do CIMEC, que é o sistema do FNDE, de integração do FNDE. Você vai informar esses 20 alunos e você vai receber um recurso que antes chamava Brasil Carinhoso, que agora chama Educação Infantil Apoio Suplementar. É simples. Em 5 minutos você faz. Então, não existe a pessoa vir para Brasília, entrar dentro do órgão, que tem contato. Isso é questão técnica. Por isso que é importante a assessoria técnica. Não uma assessoria de lobista. Se ele vier para Brasília, ele veio para Brasília para passear só. Porque isso é possível ser feito de lá do município mesmo. Ele mandou um áudio e aí a pessoa falando, olha, porque tem um recurso que eu vou conseguir, que é para creche, eu já sei de qual recurso está falando, né? Porque eu conheço todos os recursos da educação. 23 anos trabalhando com doutorado em educação. Se você não conhecer os recursos da educação, é difícil, né? Vim falar para mim que eu consigo, com uma procuração sua, resolver. Gente, entra agora dentro do CIMEC, cadastra lá, vai colocar os dados da escola, que esse recurso, ele parece um pouco imposto de renda. Por que eu falo isso? Porque, assim, quem cadastra primeiro começa a receber. Então, ele começa a pagar, tem vezes que ele paga no meio do ano, tem vezes que o ano passado pagou em janeiro do outro ano, mas ele paga. É uma complementação. Isso, antigamente, chamava Brasil Carinhoso e mudou. E aí, o município, hoje, você pode ver ali, aí ele está enviado ao controle social. Quer dizer o quê? Que a prefeitura fez o seu dever de casa, mas ele não terminou o dever de casa. Por que ele não terminou, Isabel? Porque ele tem que enviar, tem que acompanhar se o conselho enviou. Porque se o conselho é notificado, o que vai acontecer? Vai virar uma inadimplência. Então, não adianta ele entrar lá no CIOP, colocar os dados do aluno, se virar uma notificação. Então, o que ele tem que fazer? Notificar o conselho para enviar essa prestação de contas de 2022. Ah, mas não é do meu mandato. Não interessa. Você tem que lembrar que é o CNPJ. Então, você tem que fazer as suas ações. Doutora em educação está advertindo. Isso é uma advertência. Passa o próximo ali, que tem uma que eu fiquei assim observando, que é o seguinte. Essa prefeitura, ela gastou com agricultura familiar R$ 486.284,33. O percentual de 10,10%. E ali no SIGPC tem lá a pergunta que o sistema faz. Houve a compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar ou do empreendedor familiar rural? A resposta veio lá. Sim, porém não foi executado percentual mínimo obrigatório de 30%. Doutora Isabel, essa prefeitura tem mais de 400 mil habitantes. 49 mil, quase 50 mil alunos. Ele gastou 400, tem uma expectativa lá de recebimento do Fundeb de 445 milhões, perdeu já esse ano aproximadamente 72 milhões, e o que a doutora disse que esse valor poderia ser duplicado ou triplicado. E aí, ele me gasta, a lei diz que ele precisa gastar no mínimo 30%. Ele gastou 10,10%. O que pode acontecer com esse prefeito nesse sentido? Tá.
Até a título de curiosidade, eu estava no PNAE na época, eu participei da construção dessa lei, que é a 11.947, o artigo 14, que fala tanto do PNAE, do Programa de Alimentação Escolar, como PDD de Engenharia na Escola, como do transporte escolar. Mas da agricultura tem um manual, o primeiro manual tem o meu nome, por isso que a BRA a gente consegue fazer INEX pelo nosso notório saber. Então eu conheço bem a história, toda a construção da agricultura familiar. Ela é Moisés recebendo as tábuas, doutor. Então, assim, eu participei realmente da discussão, da aprovação da lei, de todo o contexto da agricultura. Então, a agricultura, ela veio com o objetivo de fortalecer o pequeno agricultor, porque eles estavam indo para a cidade, e aí eles não tinham a oportunidade de entrar dentro de um processo licitatório de uma prefeitura. Eles não tinham essa abertura e não conseguiam entrar. Então, essa lei, tanto que ela fala, ela dispensa do procedimento licitatório. Ela não é uma dispensa de licitação, ela dispensa do procedimento. Ele fala o seguinte: você não vai utilizar a lei federal, que me deu muito trabalho, eu viajei todas as capitais, principalmente com a parte jurídica, que eles não entendiam isso, e criou uma lei federal que está na mesma linha da lei de licitação, falando o seguinte: com recurso do PNAE, você não precisa fazer licitação, mas você vai fazer um chamamento público, que é um ato de transparência, chamar ali, você tem que priorizar a sua produção local. E foi comprovado que tinha mais de 4 milhões de agricultores no Brasil. Então, tem produção. E hoje, é bem claro na resolução que fala de devolução de recurso, não cumprimento. Nessa época era 30%. Aumentou agora, né? Agora aumentou para 45%. Doutora, então, era 30%. Me perdoe interrompê-la, mas pelo que a doutora falou, então esse recurso não necessariamente ele precisa comprar da agricultura familiar local. Ele pode comprar de regiões próximas. Exatamente. A prioridade, ele trabalha assim. Na lei de licitação, a prioridade é o menor valor. Okay. Né? Se a gente não estiver falando de técnica e preço. A gente está falando menor valor. Na agricultura, o chamamento é diferente. Você vai primeiro fechar contrato com quem é local. Aqui agora é uma chamada Sua pública. região. Exatamente. Ok. O senhor é local, eu vou comprar primeiro com você. Você não conseguiu atender arroz, você não conseguiu atender a quantitativo. O Gilson é da região, eu vou completar com ele. Eu posso ter 10 fornecedores do único item, pra você ter uma ideia. Até eu posso ter mudança no decorrer do processo, conforme a autorização do nutricionista. Então, eu tento o local. Se eu não conseguir, eu vou para os municípios mais próximos, expandindo, posso comprar, se é lá no norte, posso comprar do nordeste. Eu tenho que comprar, eu tenho que cumprir aí. Passa aí pro próximo. Isso mesmo que eu E complementando, Bel, também agora tem a parte da mulher e dos quilombolas, né? A preferência, né? É porque, na verdade, ele sempre começou assim. Indígena, quilombola, assentado da reforma agrária. Era prioridade. Então, vamos supor, é local. Se vocês dois são local e ele é indígena, você é indígena, o índio, pronto. Você é indígena, você é prioridade dele, dentro do município. Então, aí agora tá com as mulheres, entendeu? Então, quilombola. Então o quilombola ou indígena. Se ficar, eu posso fazer um sorteio, isso fala na resolução. Certo. Eu posso fazer um sorteio ou dividir entre vocês. Entendeu? Mostra 3 então, aqui ele está no artigo 14 da LDB, da 11.947, para justificar a não compra da agricultura familiar. Então, ele tem que justificar. Agora, ele tem que isso tá em ata. Isso tem que estar... Não é só eu não comprei. Ele tem que provar. Essa foi justamente a dúvida que eu tive, assim. Mas foi uma dúvida que me saiu fumaça das orelhas. A resposta da prefeitura, da secretaria de agricultura foi: inviabilidade de fornecimento regular e constante de gêneros alimentícios. A doutora acabou de dizer que ele pode fazer... Primeiro, ele tem que fazer local, né? Primeiro faz local, mas ele pode ampliar esse espaço geográfico para identificar outros agricultores quilombolas ou agricultura familiar ou as suas cooperativas, para que ele amplie isso para adquirir o que a lei determina como o mínimo necessário de utilização desse recurso para a compra da alimentação escolar do PNAE. Então, ele pode aumentar esse espaço geográfico indo para locais um pouco mais distantes
desde que ele dê prioridade para a sua localização. Não é nem isso? pode, ele deve. Ele deve. Ele deve, porque se Agora, ele não conseguiu o local, ele tem que expandir. ele tem que expandir. Agora, a inviabilidade de fornecimento regular e constante de gêneros alimentícios. Ele errou? Não. Aí, o que acontece? Esses 3 itens é o que está no artigo 14 da Lei 11.947. Ele te dá 3 possibilidades. Só que é o seguinte, ele vai ter que provar que ele fez a chamada pública, que ele tentou local, que ele tentou regional, Isso que ele é tentou registrado nacional. como? Então, aí por isso que é a prestação de contas. Dentro do processo do chamamento público, ele vai colocando toda essa documentação que ele fez a chamada uma vez. Tanto que, só como a título de curiosidade, antigamente eles faziam chamada pública, a prefeitura num dia e fechava no outro. A Marcha das Margaridas teve em Brasília na época e foi uma solicitação delas para poder colocar prazo. Então, hoje, na resolução 6 do PNAE, ela fala que tem que ficar aberto pelo menos 20 dias a chamada pública, porque a prefeitura queria fechar. Então, o que acontece? Dentro da prestação de contas, se teve viabilidade de fornecimento regular do gênero, ele tem que provar. Então, como ele vai ter de colocar que fez a chamada pública, que aí deu fracassado, ou que quem ganhou não conseguiu fornecer, aí ele abriu de novo e que ele foi regional. Porque eu já peguei chamada pública que a nutricionista pediu para comprar maçã e não tinha maçã, nem local, nem regional, só se ela fosse comprar nacional. A nutricionista, ela tem que conhecer o mapeamento agrícola da região, através dos órgãos da Emater, dos órgãos que têm acesso a esse mapa, para ela tentar priorizar o local, regional e expandindo. Não é só eu clicar aqui num formulário que eu tive a inviabilidade. E aí é a importância da prestação de contas. Por quê? Porque esse prefeito e esse secretário de 2021, quando o FNDE for analisar, porque o FNDE, gente, ainda está analisando prestação de contas 2006, 2007. No dia que chegar essa análise. Em 2025. Aqui, pois é. Como o negócio é rápido. É rápido, entendeu? Quando chegar aqui, eles vão querer saber. E aí? E aí? Me prove que realmente você não conseguiu. Aí é onde uma prestação de conta bem feita, bem documentada, né? Vai dar esse amparo para eles. Passa para o próximo, que eu tenho uma outra dúvida nesse. Só com a doutora a gente consegue esclarecer. Próximo slide. Pronto, a gente fala aí do CALC que tem pendência, né? Para deixar claro. A gente fala sobre o conselho, porque o conselho, o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, é de 4 anos, que ele está aguardando análise, então, quer dizer, mandou documentação, mas ainda está aguardando análise. E outra coisa que é muito importante, ó, você pode olhar que o CACS, que é o Conselho do Fundeb, está irregular. Então, se tá o conselho, quando o conselho ele está vencido ou ele está irregular, é motivo de bloqueio de repasse. Entendi. Então, o transporte escolar, que é fiscalizado pelo CACS, que é o conselho do Fundeb, bloqueia. O Fundeb não bloqueia, é o único recurso que não bloqueia, entendeu? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Mais uma para frente, por favor. Aqui está falando de um prazo. Prazo de vigência do CACS para responder. Atentar-se ao prazo de vigência a fim de adotar medidas cabíveis para a renovação do CACS em tempo hábil e evitar a suspensão de recursos. 31/12/2026. Então, essa irregularidade, volta lá a outra página. 31/12/26. Essa irregularidade do CACS, né? Ele pode responder, então, até 2026. Não, o que acontece? O conselho, ele ali você tem a escolha do conselho com a assembleia, né, os membros e tudo. Ele dura 4 anos. E aí acontece, se tem uma irregularidade, deve ter algum documento que foi encaminhado errado, alguma portaria que está errada, algum membro que está errado, porque, tipo assim, o presidente do conselho não pode ser indicação do executivo. Então, ele tem alguma irregularidade que ele tem que resolver. O mandato desse conselho vence em 2026. Aí tem que entrar um novo conselho. Mas ele tem que resolver a irregularidade. Então, aquela data é a da validade do conselho, porque ele tem 4 anos. Então, ele vence naquele período. Entendi. Mas ele tem que resolver essa pendência aí. Então, via de regra, ele deveria resolver essa questão antes
que o conselho seja dissolvido e entre outro conselho na administração. Exatamente. Porque se entrar um conselho da oposição, por exemplo... Exatamente. E aqui problema. É problema. E aqui Entendi. ele tem que deixar claro que a situação nos órgãos públicos, né, e o conselho tem um papel fundamental aí, tem que estar regular. Ali venceu recentemente. Por que eu sei que venceu recentemente? Olha lá a data lá, ele vai vencer agora em 2029. Então, ele venceu esse ano. Então, já fizeram, está aguardando a análise da documentação. Aí, o que pode acontecer amanhã? Pode estar irregular, porque alguma documentação foi encaminhada errado. Aí, ele vai ser notificado, aí a prefeitura tem que trocar essa documentação e deixar ele regular. Como esse assunto é sério, né? Passa para o próximo aí, por favor. Doutor, eu estou recebendo aqui no ponto que o helicóptero da Isabel já pousou aí nas áreas, a gente vai ter que acelerar. Mais um, por favor. Vamos ter que marcar uma volta, né? Voltando ali... Volta um. Volta lá, Rosenberg, só para você ver uma coisa ali que é importante ali. Se você observar aí o primeiro ali, a alimentação escolar 2021, eles receberam 4.792.000. 2022, do lado, ele recebeu 2. Sem analisar, só olhando aqui. Teve experiência. uma queda. 50%. Uma queda de 50% aqui. E ali 2021 também teve queda, mas batendo o olho eu já sei o que foi. Eles não podem deixar na conta mais do que 15%. Quando deixa, o que deixa, perde. Nessa época era 30%, agora é 15%. Então, olha o tanto de dinheiro que ele... Aí, 2023 voltou para o normal, que é 6 milhões, 2024 voltou. Então, em 2021, em 2020, tinha uma lei que era 3987, que podia distribuir kit para os alunos. A maioria dos municípios preferiu perder recursos do que fazer isso. Porque deixou na conta e perdeu. Você pode ver que eles perderam. Eu sei que 2020 para 2021 perdeu, porque caiu para 4. E aí, quando foi em 2021, eles deixaram os 4 milhões na conta. Isabel, mas era pandemia. Pô, era pandemia, mas estava com as aulas online, poderia ter feito os kits, poderia ter distribuído. Prefere perder recursos. Quem perdeu o recurso? A população. A população perdeu mais de 4 milhões, a população perdeu mais de 2 milhões, juntando aí quantos milhões já deu? 6 milhões, corrigido quantos milhões? A população perdeu. Então, o município, não é que falta dinheiro na educação, falta a gestão, porque a gente está falando de mais de 250 bilhões, mas como gerenciar, como melhorar, como realmente chegar esse dinheiro na ponta, entendeu? E ser efetivo. Então, aí a gente começa a mostrar o panorama de recursos, aonde dinheiro que cai, se você olhar ali o transporte escolar também, transporte escolar, eles receberam 700, caiu para 400 e pouco, 1 milhão. A mesma coisa. Deixou dinheiro na conta. Porque, Isabel, mas pandemia, podia ter trocado pneu, podia ter pintado, podia ter feito manutenção 2021, pandemia 2020, 2021, por que não mandou para a oficina? Deixou dinheiro na conta. Então, às vezes o prefeito reclama que não tem o dinheiro, né? E deixa o dinheiro na conta parado, perde a arrecadação, diminui aí o valor dos repasses dos recursos por ineficiência na gestão financeira e estratégica da educação. Exatamente. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu liguei em 2019, liguei para a secretária de Finanças e falei assim, por que você deixou o dinheiro do transporte escolar na conta? Aí ela falou assim para mim assim, Isabel, eu perguntei para o jurídico se eu podia pagar combustível. E eu falei, o que esse jurídico, o seu jurídico respondeu? Falou que eu só podia gastar 15% com combustível. Eu falei, você pediu isso por escrito? Porque o município tem uma mania muito feia. Ele fala muito e escreve pouco. Eu trabalho há 23 anos na educação pedindo para ler e escrever, documentar, papel, auditoria que é papel. Eu falei, você pediu isso por escrito? Não, pois é, o município acabou de perder R$70 mil, um município pequeno, por uma informação equivocada. Por que equivocada? A partir de 2015 mudou a resolução. Até 2015, doutor. 2015, você podia realmente só gastar 15% com combustível. Então, por isso que é importante
formação, assessoria técnica, acompanhamento, porque as mudanças das resoluções, ó, pra você ver, ó, 30. agora só o pode PNAE deixar 15, a agricultura era 30, agora é 45, o transporte escolar antes só tinha de gastar 15, agora pode gastar todo o recurso. Então, as resoluções, elas passam por mudança e realmente são mudanças diárias, são várias informações. Se não tem um acompanhamento, um planejamento, perde recurso. Aí o prefeito chega aqui chorando, que não tem dinheiro, a secretária chorando. Quando a gente abre o relatório, olha aqui, ó, perdeu isso, perdeu prazo, deixou um convênio perder, tem 3 dias que estava com o município, perdeu 400 mil num convênio, porque simplesmente não temos compromisso, porque não pediu para prorrogar. Aí perdeu mais aqui. Nós foi contando quanto que o município tinha perdido por falta de acompanhamento fiscal, por falta de estar essa parte contábil. Eu pego muito município, Brasília. Estou aqui em Brasília, vou falar de Brasília. Sim. Brasília prefere gastar o dinheiro, tem uma arrecadação boa, mas deixa muito dinheiro. O dinheiro federal fica na conta e gasta dinheiro Recurso próprio, né? Uhum. Brasília já devolveu milhões de recursos da agricultura familiar. Milhões. Que não conseguia comprar. 20 milhões, 30 milhões da agricultura familiar. Por não conseguir comprar da agricultura familiar. E aí vai deixando e vai para o dinheiro federal e utiliza recurso próprio. Passa para o próximo aí para a gente. Aqui está falando dos repasses, do comparativo. Que agora o PNAE ele está pagando em 8 parcelas, não é mais em 10. Uhum. E o PENAT agora está pagando em 2 parcelas. Quando fala 11 é porque tem uma parcela extra, que quando tem muitos municípios, quando os municípios estão inadimplentes, eles fazem a distribuição desse recurso. Entendi. Então agora eles estão pagando em 2 parcelas. Passa para o próximo, por favor. Esse aí eu gosto de mostrar aí, ó, para você ver onde está mostrando 2004 notificação, para eles entenderem que 2006 ainda está aguardando análise. 2007, é só para entender que a prestação de conta está lá. Adimplente é simplesmente que não foi analisado ainda. E o que o prefeito tem que fazer? O prefeito o atual gestor, o que tem que fazer com relação a essa informação? Pronto. A primeira notificação por ocorrência, ele vai ter de abrir esse processo, ver o que é essa notificação, correr atrás dessa notificação, responder, porque ele não pode ser omisso, e vai responder por omissão se ele não fizer nada. Os demais é acompanhamento, porque isso aqui é um relatório, vamos supor, se foi feito hoje, amanhã pode ter várias notificações, porque o sistema que é o SIG-PC, por mais que hoje a prestação de contas está sendo utilizado o BBAG pelo Banco do Brasil para facilitar, a gente não pode esquecer o SIG-PC, que é o Sistema de Gestão de Prestação de Conta do FNDE. Eu não posso esquecer ele, por quê? Porque essas prestações de contas foram feitas no SIG-PC, vão ser analisadas ainda na época do SIG-PC, vão ser notificadas dentro do SIG-PC. Então, essa prestação de conta, o gestor atual, ele tem que acompanhar diariamente, porque é a senha dele que acompanha, é a senha dele que transmite, e o que tiver notificado, ele tem que tem que ir atrás dessa documentação, se não conseguir notificar um antigo gestor, e em último caso, entrar com uma representação de ressarcimento e de improbidade administrativa para o gestor CPF da época de 2004 estar respondendo por essa notificação. O próximo. Enquanto chega o próximo, doutor, é interessante a gente relembrar para quem está nos assistindo, para seguir o nosso canal, curtir, compartilhar, e você também entender que a tecnicidade federal, pública, ela é diferente da privada. A palavra adimplente, eu trabalhei no SPC, para a gente adimplente não estava devendo nada. Você está em dia. Está em dias. Tá em adimplente pela legislação significa que ainda não aconteceu nada. Só não foi julgado ainda. Adimplente significa não foi julgado ainda. E aí uma coisa que eu acho interessante, que eu quero compartilhar com vocês, é que o Brasil está vivendo um momento interessante nesses últimos anos, das pessoas dizerem, não concordo, doutor. Sim. Eu não concordo. Mas eu estou pegando, isso aí não foi da minha época, então eu não concordo. Aí ele acha que porque ele não concorda, ele está livre juridicamente. Eu queria ouvir de vocês dois o que vocês podem falar para os prefeitos e secretários, que eles dizem, a gente ouve muito isso nas apresentações, eles falam assim, não, mas eu responder por uma coisa que o prefeito fez há 10 anos atrás, eu não concordo.
É. E aí, por que ele não concorda? Se ele não concorda, ele não entra na política. Ele não. não Porque se assume a fosse o prefeitura. INSS que está devendo há 10, 15 anos, eu não concordo pagar. É. Eu não concordo pagar. Como é que eu vou fazer? É. Vou continuar no cálculo. Assim, uma coisa que eu sinto falta, assim, que os prefeitos e o secretário, na minha opinião, quando é eleito, eles tinham de passar por um treinamento para eles entenderem o que é gestão pública. Esse daqui tem um calque? Para a gente mostrar o calque? Tava Tem, lá tem no, calque? É a última página do relatório, mas esse daí, só para poder mostrar aí, mostra o quadro todo. Esse aí é o censo comparativo dos 2 anos, mas mostra na próxima página que tem... Então, não, contrário, a de baixo. Aí, é porque sobe um pouquinho. Não, onde tem os recursos. Contrário. Aí, pode ser esse daí também, ó, tá mostrando. Ó. Fundeb. 49.532 alunos. Pronto. Aí tem Fundeb. O que é VAF, né? Eles têm muita dúvida do que é VAF, que é o valor aluno Fundeb. VAF é só uma complementação da União para os municípios de alguns estados que não conseguem arrecadar o suficiente para pagar aquele valor aluno. Não quer dizer que o município X recebe mais do que o Paraná. O Paraná não recebe o VAF, porque o estado e os municípios conseguem arrecadar impostos suficientes para poder pagar o aluno. Agora, o VAT, valor total aluno, né? Esse aí é para poder acabar a desigualdade no Brasil. Então, ele pega o valor que você gastou com a educação através do CIOP. Você viu a importância do CIOP ser bem preenchido? Porque o CIOP, se ele não for bem preenchido, vai acabar prejudicando, porque com as informações do CIOP, que você coloca tudo que você gastou com a educação, o FNDE ainda complementa com alguns recursos, tipo livro, porque ele manda o livro, ele não manda o dinheiro, mas ele tem um custo que foi para aquele livro. Ele junta tudo e divide pela quantidade de aluno. Se você ficar abaixo do valor aluno nacional publicado pelo MEC, você recebe esse recurso que é o VAT. E os prefeitos gostam muito do VAT, só que o VAT, ele está dizendo que você está gastando pouco com a educação e que você precisa de ajuda. Então, quanto mais VAT você recebe, mais ajuda você está precisando do governo federal. Agora doutora, o VAR... Por que está vazio ali em 2025? O que aconteceu? O que aconteceu? Porque o VAR, valor aluno resultado, ele tem que, além de alguns critérios básicos, que é currículo, tem a questão da escolha do diretor, tendo avaliação de médio desempenho ou questão de eleição, tem que ter essa questão administrativa, ele tem que ter uma evolução no IDEB, e dentro dessa evolução da nota do SAEB, que é esse ano, está tendo agora a prova do SAEB, que acontece de 2 em 2 anos, dentro desse grupo tem um grupo de Bolsa Família e etnia racial. Então, além do aumento, esse grupo tem que ter um aumento. Vamos pensar, aquela criança que vai para a escola de manhã, e aí a família tem baixa renda, a mãe ali, na maioria das vezes, não consegue ajudar, não terminou o estudo. Quem vai ajudar essa criança se não existe o contraturno no município? Então, por isso que é meio que juntar o tempo integral, de forçar o município a ampliar essa carga horária, de ter essas atividades, principalmente o reforço, né, o esporte, para essas crianças de Bolsa Família e Etnia Racial evoluir. Se ele não recebeu o VAR, é porque ele não teve a evolução dentro do IDEB, dentro desse grupo prioritário. 50% do Brasil recebeu o VAR, então quer dizer, ainda temos 50% aí com essa necessidade de evoluir. Então é uma forma, esse daí não tem nada a ver com acabar com a pobreza, com a questão de desigualdade. Esse é reconhecimento de gestão que está conseguindo evoluir o IDEB, principalmente com o grupo prioritário, que é a etnia racial e Bolsa Família. Entendi. Aqui está dizendo que ele não cumpriu, de acordo com o artigo 14, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 14. Isso, que é exatamente, só um pouquinho, que é exatamente falando, acho que você não colocou aí, que é a questão... Não colocou, mas é questão da desigualdade. Da desigualdade. Porque são 3 situações, doutor. Os diretores precisam ser capacitados, precisa cumprir 80%, né, de presença dos alunos na prova do SAEB. Prova do SAEB. E a parte da etnia racial. Quando o Gilson fala capacitado, é o seguinte, o diretor é livre nomeação, sempre foi livre nomeação, né, grande maioria do gestor. Tudo bem, mas pelo menos que ele tenha
competência técnica para ser o diretor. Então, ele fala lá que você tem que fazer a avaliação de médio desempenho, um currículo, uma prova, é escolha sua. A eleição não é obrigatória. Ele fala ou, né, ou eleição. Não é obrigatório, mas eu tenho um município que faz eleição, prova, currículo, fica a critério. O importante é que o diretor, gente, que vai estar gerenciando. Olha, eu estava em Harvard, como o Gilson falou, eu gosto de ir para um evento que tem lá, que discute as políticas do Brasil todo ano, e aí eu escutando a fala, né, de um dos participantes, falou o seguinte, e ele falou exatamente o que eu sempre falo. Você conhece o diretor quando você chega na porta da escola. Você não precisa nem entrar. Pela limpeza. Pode ser uma lata com uma plantazinha, mas que pintou, que você conhece ali. Você vai entrando e você vai conhecendo o perfil do diretor. Então, esse diretor ele precisa fazer um curso de capacitação. Capacitação, acompanhamento. A BRA trabalha muito com isso. A gente está fazendo vários trabalhos no município, que é essa assessoria na formação, né, em prova. Ele tem que estar atualizado, ele tem que discutir de gestão pública, entender sobre essa, não só a parte pedagógica, mas principalmente gerenciar, porque ele vai gerenciar a casa ali, né? E quando tem uma boa gestão, ele consegue que 80% participa da prova do SAEB, ele consegue diminuir a evasão escolar porque tem uma boa busca ativa. Então, é importantíssimo. Então, por isso que tem os gestores, tem a questão dos 80% da prova do SAEB, tem a questão do currículo, mas o foco aí tem a questão de trabalhar esse público de Bolsa Família e etnia racial. Perfeito. Ele Passa tem pra o próxima. calque aí? Aparece o Era a calque? última página, senão se você abrir você tirar e colocar, ele estava... Vai lá para a última página. Ali, ó. É a última ali, ó. página. Ali, ó. Esse aqui. Sim. Esse que a doutora disse que é exatamente o Serasa, o SPC e o SEMPROT, que é a Central Nacional de Protestos das prefeituras, né? Exatamente. Explica o que é esse documento, o que esse documento traz de informação que o prefeito precisa prestar atenção. Pronto. Então, eu sempre falo que a gente tem, independente de a gente trabalhar com educação, eu sempre explico para o secretário de educação que ele tem que conhecer o CALC. Por quê? Porque quando entra a pendência da educação ou de outras áreas no CALC, vai bloquear recurso de outras áreas. Então, ele vai ter dificuldade de um convênio com a saúde, com um convênio com de estar recebendo uma emenda parlamentar, de estar vinculado com essa pendência. Então, quando eu vou olhar aqui, o que tiver lá comprovado, ele está ok. A gente vai começar a olhar a regularidade contra a questão de tributo. A gente começa a olhar, precatório está ok, se mostra a comprovar CADIM na regularização perante ao Poder Público Federal. Opa! Aí, quando eu vou clicar lá... Ali a gente tem o CADIM a comprovar. A comprovar. Então, quando eu clico aí, que eu entro dentro do site lá, do CALC, ou então no nosso relatório, a gente acaba colocando esses documentos, quando eu vou clicar lá, ele vai mostrar onde é essa pendência. Qual é o órgão? Aí, a prefeitura, o gestor, ele tem que ir atrás desse órgão, dessa pendência, dependente de qual é ali, se for uma questão de tributo, ele tem que, ou se vai parcelar, se vai pagar, aí é onde entra, né, o grupo da Cisconju para estar ajudando nessa questão de parcelamento, de correr atrás desse recurso, mas ele tem que resolver, porque agora, se ele precisar de um empréstimo, Isabel, eu queria comprar um ônibus, se ele for pegar um empréstimo no banco, ele não vai conseguir. Tá com a ficha suja. Porque ele tá com a ficha suja. Por isso que eu falo que é a mesma coisa do Serasa. Porque você chega lá no banco, eu quero um empréstimo. Epa, você não consegue, porque você tá devendo. Sensacional. É a mesma coisa. Porque Entendi. vai subindo aqui, vamos ver se ele tem. Pode passando. Se conf, Tá aí comprovado, vai se olhando conf. a questão. Olha lá, a comprovar. CIOP. Olha lá, tá dizendo o quê? Que no anexo 8, o relatório de execução do CIOP, tá a comprovar. Então, quer dizer o seguinte, o CIOP não tem que ser transmitido de 2 em 2 meses? Quando eu vou clicar lá, eu vou ver qual o período que ele não transmitiu. Então, ele tem que ficar transmitido de 2 em 2 meses. Se ele não transmitiu, era para ter transmitido ontem, hoje está no CALC. Então, ele tem que transmitir de 2 em 2 meses.
Aí a maioria tem muitas prefeituras que contratam uma equipe de contabilidade na capital. Não estou falando do geral, gente, porque a gente tem várias empresas de contabilidade séria. Mas eu também tenho empresa que pega vários municípios, não tem essa preocupação de prazo. E aí eu vejo o secretário cobrando. Gente, é um contrato, notifica, ele precisa cumprir prazo, né? Então, ficou no cálculo que o prefeito vai ter dor de cabeça. Então, aqui, com certeza, ele está devendo transmissão dentro do CIOP, que é o anexo 8. Pode Sobe mais um pouquinho. Aí, subir. Ó, aí você começa... Comprovado. Vai mostrando, não. Aplicação. Aí, ó, aqui está comprovado, mas só para vocês terem uma ideia que essas aplicações mini, por isso que o CIOP, né, a transmissão é tão importante, que quando você não conseguir cumprir os 25%, que na verdade é 5%, né, que vários secretários, 20% vai para a cesta do Fundeb. E 5 fica para ser utilizado do recurso livre com a educação. E o que acontece, que eu queria chamar a atenção para esse tópico, né? É que a maioria das prefeituras não manda esse dinheiro para educação certinho todo mês. Não manda. Quando chega novembro, dezembro, eu recebo ligação de secretários desesperados. Eu já ajudei o município dia 26 de dezembro a conseguir cumprir os 25%. Eu já recebi ligação de prefeito dia 28 de dezembro querendo uma ata de ônibus para poder cumprir 25%. Então, o que eu faço com as prefeituras e eu oriento? Secretário, chega no secretário de Finanças e fala bem aqui, quanto me deve? Fala a verdade, quanto me deve dos 25%? Quanto tem a previsão até dezembro? Vamos fazer o cálculo? Porque eu já tenho o meu planejamento, eu faço o meu planejamento, se eu for aderir a alguma ata, se eu vou fazer alguma licitação, já mando entregar, e assim, se ele me pagar dia 30 de dezembro, eu já estou com a nota, me pagou, eu pago o fornecedor, mas eu vou conseguir cumprir, porque senão depois o prefeito vai falar que o secretário, que a contabilidade vai falar, foi o secretário que não conseguiu cumprir, mas porque ele não consegue fazer o planejamento. Por quê, Isabel? Porque esse dinheiro dos 5%, a Secretaria da Saúde, a Assistência Social, que tem um recurso baixo, eles começam a viver com esse recurso no decorrer do ano. Eles começam a utilizar esse recurso para outras ações. Só que em novembro, dezembro, eles são obrigados a utilizar, a cumprir esses 25%, porque senão o prefeito vai responder por improbidade administrativa. E aí é onde o CIOP vai mostrar se não cumprir. E aí por isso que é importante o planejamento, dialogar com as outras secretarias, porque notificar, colocar no papel para o secretário não estar respondendo sozinho. E o prefeito entender isso. Eu sei que ele precisa utilizar esse recurso, mas ele tem que entender que também não pode deixar para cima da hora, porque acaba comprando coisas que não precisa ou de qualquer jeito e acaba atrapalhando aí a gestão. Entendi. Bom, aí é uma aula daquelas, né? Condensada, pela hein? sua aula, porque foi, assim, muito produtivas as informações que eu recebi hoje com relação a essa questão, inclusive do CALC, a leitura do CALC, né? Tem mais algum pedacinho do CALC aí para aparecer? Não, acabou. Terminou? Bom, maravilha. Doutor Isabel, eu vou te falar que eu aprendi muito hoje. Eu sigo uma regra ela se chama a regra das 5 horas. Todos os dias eu aprendo um assunto novo, pelo menos 1 hora por dia. E eu não estou reinventando a roda, não, nem inventei isso, não. Isso quem utiliza essa técnica um pessoal assim, bem fraquinho, tipo Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk. Esses caras seguem essa regra de que todos os dias eles aprendem alguma coisa, pelo menos 1 hora do dia eles tiram para aprender alguma coisa nova. Eu tive uma aula aqui que é uma aula digna de pós-graduação no assunto FNDE, educação. Fiquei assim muito impressionado com o seu conhecimento, o seu nome te precede, porque você tem muito conhecimento na área de verdade. Antes do Gilson, que é um intermediador, eu quero muito te agradecer demais, porque foram dúvidas que eu, na leitura do relatório, e eu fico inconformado quando eu vou ler um documento, eu começo a ler o documento, eu não entendo
o que exatamente aquilo significa, e você, assim, deu uma aula espetacular, extraordinária a respeito dessas questões. Eu fiquei muito impressionado com o nível de detalhamento que você passou aqui. Eu costumo dizer que o que fura o olho não é o tronco da árvore, é o galho, é o detalhe que faz a diferença. Esses detalhes que o gestor público, né, o prefeito, o secretário de finanças, secretário de educação, essa turminha aí não presta atenção nisso. Não faz noção, né? Não tem noção. Eu acabei de ter assim a percepção, né, que é uma encrenca ser prefeito. Né? O cara ser prefeito, ele tem que ser... É uma encrenca gigantesca, velho. Eu até admiro, né, quem quer ser prefeito e secretário. Olha que aula maravilhosa. Muito obrigado mesmo pela você transmitir conhecimento aqui de peso, de qualidade e de excelência. Muito bom mesmo, de verdade. Eu que tenho que agradecer aí ao Grupo Fiscaju, a sua experiência também, doutor Rosenberg, tá junto aí com a BRA, né? Também o Justo junto com a gente, pode estar contando com a gente. Obrigado. E assim, e como você falou, também tenho essa visão assim de sempre estar me atualizando, sempre estar atrás. Eu até brinco, né? Se alguém chamar, vamos montar um avião, sou daquela que eu falo, vamos. Bora. Cadê o manual? Vamos começar agora a estudar, vamos entrar aqui no YouTube e vamos para... Eu até brinco, meu filho fala que eu não posso ver uma obra, né? Que eu só vivo com obra em tudo que é lugar. Lá em casa, quando é na casa, fazenda é obra. E antes de eu contratar alguém para fazer um serviço, eu estudo aquele serviço. Né? Então, se vai trabalhar com fome, eu vou lá, eu vou no YouTube, eu vou ler, para poder até cobrar do profissional exatamente sobre aquilo ali. Então, que você tem uma noção. Tem uma noção, porque a pior coisa que tem é quando você está num local que você fica assim, não, eu gosto realmente de estudar, para na hora que falava assim, uma vez o Pedro falou, Isabel, eu nunca fiz aqui, eu também não, mas junto, eu já li aqui, vai dar certo e vamos fazer. Então, eu quero agradecer ao grupo, agradecer o senhor também, e falar que eu estou aí à disposição, junto com vocês, para a gente somar. E eu tenho certeza, com a expertise de vocês na parte tributária, nessa parte legal, tem municípios nossos que estão com vocês, tem evolução, realmente vocês conseguem entregar o produto e vocês conhecem bem o nosso trabalho, estamos aí à disposição para somar junto com vocês. A gratidão é toda nossa. A Jéssica está com papel ali na mão. Siga os nossos canais, curta, comente, compartilhe. Faça isso agora, tá? Não deixe de fazer isso. Gilson, a palavra está com você. Muito obrigado, viu, por essa oportunidade. Você viu que hoje eu praticamente não falei nada, deixei os dois aí bem à vontade. E uma coisa muito interessante, que a gente fala na filosofia, um grande exemplo é Khalil Gibran, que é o autor do livro O Profeta, que é um dos livros mais vendidos no mundo. E a crítica positiva que eles fazem de Khalil Gibran foi que o doutor acabou de fazer para Isabel. A pessoa que sabe de verdade, ela não é prolixa. Ela consegue falar muito com poucas palavras. Khalil Gibran fala sobre o amor em 1 página e meia. Ele fala sobre o amor dos pais com os filhos em meia página, enquanto pessoas que não têm conhecimento falaria por 300 páginas e não traria nenhum conhecimento. Então aí a gente parabeniza mais uma vez, não só o Dr. Rosenberg, mas a Isabel também, por vocês terem esse conhecimento e conseguir trazer para a audiência uma informação muito técnica, muito complicada, de forma simples, de forma didática, de forma que a gente pode aprender. E eu aqui na mesa fui o que eu aprendi mais. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Instagram, como já foi falado pelo nosso doutor, para você compartilhar, seguir. Estaremos aqui mais uma vez na próxima quinta-feira, na Arena Fiscal. Arena Fiscal. Para discutir assuntos de relevância, importância e estratégia para o setor público, né? Trazendo gente com a generosidade como a doutora Isabel, gente de peso, que sabe o que está falando, que domina o assunto. Isso é maravilhoso. Como é que acham o Fiscoju no Instagram, doutor? @FiscojurDF, e @FiscojurDF no Instagram, ou www.fiscojur.df.com.br, né? Nas redes sociais de forma geral. E como é que acham você, Isabel? BRA,
Tem a Isabel Educação no meu Instagram, no meu Instagram e BRA Consultoria. É isso aí. Também aí. Maravilha. Agradecemos então aos Obrigado. dois e convidamos aí a você que está nos assistindo a voltar com a gente na próxima quinta-feira. Fiquem todos com Deus. Show de bola. Obrigado. Obrigada.